Então, eu vou, desde logo, devolver a palavra para o Jorge, que é o mediador do nosso trabalho de hoje à tarde. Desejo uma excelente tarde para todos, alunos e docentes. Agradeço novamente ao Dr. Boeira e ao juiz Marcelo a presença e a disponibilidade de fazer esse trabalho tão importante para nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, eu me reuni com os apresentadores de hoje e nós estabelecemos uma dinâmica um pouco diferente da programação. Então, agora eles vão terminar as exposições, vamos abrir para perguntas, né? E daí depois, vocês já estão separados em grupos, mas nós vamos, no lugar das questões que estavam previstas, a ideia é aproveitar esses temas que surgiram, esses assuntos que surgiram, e nós vamos tentar, cada grupo, fazer como se fosse uma súmula, ou um enunciado, ou uma orientação procedimental em relação aos temas principais que nós concluímos aqui, né? Até para nós podermos sugerir para os colegas, para os juízes, para os servidores, para as varas, alguns procedimentos em relação à recuperação judicial, para nós podermos tentar encaminhar para uma jurisprudência futura, quem sabe. Então, devolvo a palavra para o Marcelo e para o Alexandre, e vamos fazer as finais das exposições, daí começamos as perguntas. Certo. Não, pode ficar. Bom, vamos retomando ali, mas a ideia é exatamente essa, a ideia é de ser bastante discutido e podendo solucionar, enfim, algumas dúvidas. E vocês podem observar que quanto mais dúvidas nossas também, não é uma situação tão simples, mas conseguimos, enfim, delimitar. Eu continuarei aqui a situação, o Jorge também tem várias perguntas, o doutor Alexandre também vai participar, e daí vamos tentar, nesse final, tem 2 estudos de caso que serão passados, e também essa sistemática que o doutor Jorge falou há pouco. Faça favor, Alexandre, passa. Então, com relação à habilitação, pode passar mais. E todo esse material, se tiverem interesse, vai ficar à disposição, certo? Não há problema nenhum, né? Então, nós vimos, então, para efeito de habilitação, o entendimento da STJ de que é muito mais tratado quando surgiu o direito, enfim, com relação à situação temporal da prestação de serviço, para efeito de enquadramento ou não. A nossa habilitação de crédito trabalhista. O TST, através do provimento número 1 de 2012, normatizou a questão da certidão de habilitação. Mas, no provimento, da consolidação dos provimentos da Corregedoria, estão melhor apresentada essa situação, está melhor tratada, inclusive quanto aos requisitos desta certidão, né, quais seriam as situações necessárias para essa certidão, então ali está bem explicadinho. O único problema que nós vamos ver, problema não, mas nós vamos ver uma questão de encaminhamento, a questão que no próprio provimento trata, é a questão da extinção ou não extinção do processo a partir da expedição da certidão. Eu sei que algumas varas extinguem, outras simplesmente suspendem, né? A orientação do TST é que supostamente deve ficar suspensa, tanto em recuperação quanto em falência. Isso nós vamos tratar daqui a pouquinho, tá? Até com o exemplo dos efeitos da novação própria jurisprudência do STJ. Pode passar, faz favor. Eu vou tentar ser mais rápido possível, mas tendo alguma dúvida, a gente tem 1 hora e pouco para discutir, então não há problema, nós paramos e aprofundamos, né? Quanto à suspensão, pode dar mais um clique, faz favor. Quanto à suspensão ou não do processamento das ações e execuções trabalhistas, nós sabemos que, para efeito trabalhista, da matéria trabalhista, a competência é da Justiça do Trabalho, e o simples fato do processamento da recuperação judicial não suspenderiam as ações. O efeito que nós temos é com relação à execução. Todos nós conhecemos, hoje foi bem trabalhado pelo juiz Alexandre de manhã, da questão do período de suspensão, né, dos 180 dias, e todos nós, pelo menos, já tivemos conhecimento da jurisprudência firmada pelo STJ,
no sentido de que, mesmo que ultrapassado o prazo de 180 dias e não tiver sido aprovado o plano, porque o legislador ele partiu de um pressuposto qual? Tem um prazo para apresentar o plano, que é de 60 dias, e a Assembleia deveria ser convocada num prazo máximo de 150 dias a partir do deferimento do processamento. Então, no pensar, vamos supor isto, a sistemática pensada pelo legislador, essa Assembleia deveria ocorrer em 150 dias do processamento. Se eu tenho 6 meses de suspensão, ainda ali, a partir do momento de aprovada, aprovou, ocorre a novação. Não haverá continuidade das ações, das execuções, enfim, porque nós teremos uma novação. Agora, o grande problema nosso é o contrário, é quando não é aprovado ou não é nem convocado, não consegue convocar e efetivar a realização da Assembleia, que tem a questão do prazo de 180 dias, que supera, isso já foi objeto de várias discussões, só que hoje, pelo entendimento dominante do STJ e do STF, é que não cabe a nós, né, o processamento de execuções em face de empresas em recuperação e empresas falidas. Né? Sociedades, devedores, né, para não chamar de empresários, sociedades empresárias, falidos ou em recuperação. Faz favor, Alexandre, pode? Aqui é também uma jurisprudência quanto ao entendimento do STJ, pode passar para nós, por favor. Aqui também a questão. O doutor Alexandre falou esta situação aqui, ó, que somente é imputado ao devedor se ele deu causa de ser ultrapassado esse prazo de 180 dias. Se porventura ficar caracterizado que a causa do atraso é do próprio requerente, ou seja, do devedor, sim, a ele se imporia esta regra da continuidade das execuções, né, ultrapassado 180 dias. Mas isso na prática tem sido algo raríssimo. Né? Essa decisão da ministra Nancy Andrighi, ela, se eu não me engano, não é o caso Varig aqui, pode ser até que seja o caso Varig não, VASP, Canhedo, Grupo Canhedo. Pode ser que seja, que daí, claro, isso aqui nós estamos falando em mais de 30 meses. E logo, 30 meses tem que continuar a execução, porque já é tido como a própria parte requerente, e no caso dos autos tinha demonstração nesse sentido, é que tinha dado causa para não aprovação ou não aprovação deste plano. Como o exemplo do juiz Alexandre hoje. A questão de não apresentação, né, de planos, enfim, reiteradas essas situações. E no caso da não apresentação também de plano no prazo de 60 dias, o efeito é a falência. É como já foi referido hoje de manhã. O devedor que solicitar o processamento, tiver processamento, e não apresentar o plano em 60 dias, o efeito previsto na lei é a falência. Deveria ser esse o procedimento adotado, enfim. Mas, então, esta é uma matéria que já, várias situações já fomos instados a nos manifestarmos dessa situação, que é a previsão específica do parágrafo 5º, artigo 6º, parágrafo 5º, que diz que o trabalhista continuaria a sua execução, mesmo que estivesse já habilitado no quadro geral de credores. O entendimento do STJ, não, é que a nossa competência não devemos prosseguir os atos de execução, vamos dizer assim, os atos de expropriação, né? E ficaríamos aguardando esse período de suspensão, então poderia ser elastecido além de 180 dias. Algum comentário? Não. Eu não sei se nós vamos falar agora sobre a questão da contagem do prazo, então vamos lá. Uma discussão que o doutor Alexandre está levantando é essa situação, que após o início da vigência do Código de Processo Civil atual, do novo CPC, os senhores puderam observar que se tratam de dias úteis, né? Os prazos não são mais, via de regra, contínuos, são contados por dias úteis. E nova discussão iniciou-se em face desta situação. Dos 180 dias agora, consideramos dias úteis ou
enfim, contínuos e tal. Num pronunciamento do STJ, né, do ministro Marco Aurélio, diz que não se aplica a contagem do novo CPC em recuperação judicial. Ele até faz uma situação de prazo processual e prazo de direito material, ele diz, faz toda uma construção, é um voto bem extenso, bem profundo, interessante para quem entender, assim, tiver interesse na matéria, mas não se aplica a esta situação do novo CPC, enfim, né, da situação. Resumindo, a questão da interpretação é que a lei de recuperações e falência, ela é uma codificação, ela contém preceitos de direito material e preceitos de direito processual. E ela só se socorre do CPC nas omissões. Afinal, isso está bem expresso. Então, o entendimento do ministro foi, a grosso modo, de que aqueles prazos, que são prazos direcionados a todos os interessados, que não são prazos onde há uma intimação de determinado credor, determinado advogado, para que faça isso em tantos dias, esses prazos são contados em dias corridos. Todos os editais, o prazo de suspensão, são contados em dias corridos. Aquela intimação para determinada parte fazer um ato processual na recuperação judicial ou na falência, onde há uma determinação, faça-se isso em X dias, ele é um prazo processual contado em dias úteis. Convém ao juízo, quando lida com a recuperação judicial, dizer, eu digo no meu despacho de processamento da recuperação, que esse prazo será contado em dias corridos, para que não haja embargos de declaração. Em resumo, o voto seria mais ou menos esse. Quando há uma determinação processual para que se realize determinado ato, o prazo é contado em dias úteis. Quando há a notícia às partes interessadas ou a publicação de um edital ou um prazo de lei material, ele é em dias corridos. Perfeito. Então, assim, só para nós, eu estou apresentando uma situação muito rápida da jurisprudência. As questões pontuais ou posteriormente terá discussão de várias questões, enfim, ou podem interromper ou podemos discutir isso daqui a pouco. Desculpa, só volta um pouquinho ali, Alexandre. A questão do conflito de competência. A primeira súmula que tratou do assunto do STJ foi uma súmula construída junto com os juízes do trabalho, um entendimento, não a súmula, mas um entendimento, a partir do caso VASP na 14ª Vara de São Paulo, que era o juiz Homero Silva, né, que veio aqui várias vezes, Homero que escreve bastante, também um juiz de grande capacidade. E eles tinham que chegar a um determinado entendimento de qual é o limite da jurisdição trabalhista e qual é o limite, enfim, da recuperação judicial. Com base nisso, o STJ, né, se constituiu esta tese de que o limite é o patrimônio de afetação. Isso o juiz Alexandre já trabalhou hoje de manhã bastante. Então, me causa certa estranheza nós entendermos, ou para alguns colegas entenderem, que não possa ser feita desconsideração de personalidade jurídica, né, ou em recuperação, ou mesmo na falência, sob vários argumentos, até trazendo argumentos da própria lei. Só que os fundamentos para a desconsideração são diversos. Hoje, até o juiz Alexandre já trouxe essa situação, e depois vamos conversar sobre isso, Alexandre. A questão da constituição de grupo econômico ou não. Bom, se nós formos na lei das SAs, nós teremos toda a questão de constituição de grupo, participações, a partir de quantos % de participação acionária a outra empresa se torna coligada ou componente de grupo. Eu tenho isso na lei das SAs. Eu não tenho hoje o artigo 2º da CLT que me define um grupo econômico trabalhista. Então, os fundamentos que serão adotados pelo julgador na falência ou na recuperação judicial para efeito de grupo econômico decorre da legislação aplicável ao caso. Então, eu, juiz do trabalho, posso ter uma fundamentação diversa do juiz da recuperação ou do juiz, enfim, numa execução normal que ele entenda que possa ter, mesmo sendo em fora de recuperação judicial ou de falência. Então, a mim, só tenho um critério de definição de competência, que é o da súmula 480
do STJ, é a afetação do patrimônio. Se, porventura, com análise de grupo ou desconsideração de personalidade jurídica e o juízo do trabalho afetar patrimônio que está dentro da recuperação, não é da minha competência. Agora, se neste fundamento de grupo ou de desconsideração de personalidade jurídica afetar patrimônio fora da recuperação judicial ou da falência, por óbvio, eu terei competência. Vocês querem complementar? Eu acho que é exatamente isso de outra forma que foi dito de manhã. É que não há razão para que o grupo econômico da Justiça do Trabalho não possa prosseguir se não atingir a empresa em recuperação ou o patrimônio que é a moeda do pagamento dos credores, né? Não, exatamente. E tem, daqui a pouco nós vamos ver, até eu trouxe num desses slides, a própria, faz favor, Alexandre, pode dar 2 cliques? Pode. Essa questão aí. Eu tenho uma situação assim, ó, que é de cooperativa. Aqui a estrutura, então, não é propriamente empresa, não é? Não visa lucro, não é exatamente, mesmo que tenha a estrutura parecida com a DSA, o objetivo é outro. Só que a cooperativa que eu tenho que lá é financeira, né? Cooperativa de crédito. E tem a questão aí do grupo econômico, que eles vivem discutindo isso. Eu tenho a maior dificuldade, porque, na verdade, a cooperativa tem uma estrutura diferenciada, né? É semelhante aos sindicatos, né? Cooperativa de primeiro grau, de segundo grau e a central, não é? E aí ainda estaria ligada, teria que responder também ao Banco Central. Então, eu tenho a maior dificuldade porque, conforme o escritório, eles entram ou só contra a cooperativa de primeiro grau, ou entram contra a segunda, uns entram só contra a federação, a da federação. E agora, sabe? Propriamente não é um grupo, não é grupo econômico, porque seria um conceito comercial, não é? Um conceito comercial. E ali não tem essa questão comercial. Tá, vamos tentar por etapas isso, né? Me parece assim muito complicado. A questão da cooperativa também tem a questão se haveria sujeição ou não à recuperação judicial. Nós temos cooperativas, isso passou, estão em recuperação judicial. Cooperativas agrícolas é bastante comum, mas depois a cooperativa de crédito, ela estaria sujeita à liquidação e intervenção do Banco Central. Então, provavelmente, tu não vais ter uma correlação entre uma recuperação judicial e uma execução trabalhista contra uma cooperativa de crédito. Tu vai trabalhar com os fundamentos próprios do teu processo. Mas, assim, a grosso modo, o que eu penso haver não é um grupo econômico, e sim uma participação de uma cooperativa de primeiro grau no sistema de segundo grau, porque ela forma uma estrutura cooperada da qual todas participam para a formação da outra. Então, o que poderia haver, na verdade, é um valor o qual a cooperativa de primeiro grau tem na formação da de segundo grau, que tu tem que decidir se isso é penhorável ou não, sem descaracterização da personalidade, entendo eu, me metendo na seara. Lígia, isso aí não é recuperação judicial, né? Não estou falando isso para não te responder, eu vou tentar. Mas é em processo de recuperação? Tem. Cooperativa de crédito em processo de recuperação? Tem. Não, mas tudo... A liquidação. Sim, não, liquidação. Tá. Não. Tá. Aí a legislação da liquidação judicial ou extrajudicial? Liquidação judicial. Tá. Porque o que a gente tem? A gente tem, quando eu tenho caso de falência, que é parecida com a cooperativa de crédito, que são as entidades dos planos de saúde, né? Que ela tem uma liquidação extrajudicial pela Agência Nacional de Saúde, no qual o liquidante, quando entender que ele não tem condições de pagar o passivo, ele vai pedir autofalência. E aí não incide a recuperação, incide diretamente as normas da falência. Eu não consigo imaginar uma entidade sujeita à intervenção e liquidação extrajudicial pelo Banco Central ou pela Agência Nacional de Saúde ou outra agência reguladora passar pela recuperação judicial. Não, mas o caso da Lígia não era recuperação, é só um caso de grupo econômico, né, Lígia? É mais a ideia de como seria caracterização ou não de grupo econômico, é isso? Quem se responsabiliza? Por liquidação judicial.
porque eles Liquidação. entram com as ações de modo diferente, né, para empregados do mesmo lugar. Então, tem sentenças completamente diferentes e eu peguei isso para Sim, tem que na resolver, né? liquidação, na execução, e é a questão nunca enfrentada, né, a questão da legitimidade. Na verdade, seria a questão da legitimidade. Eu tentei te responder se é pensando grupo ou alto, não. porque eu efetivamente nunca enfrentei essa situação. Eu também, Lígia, assim para te dizer, eu nunca, já faz tempo. O que teria? Qual o fundamento trabalhista? Isso aqui vamos conversar assim numa tentativa de somente ideias, né? Porque a gente não sabe se a de segundo grau, como tu fala, tem alguma participação acionária na primeira. Acionária não vai ser porque não vai ser ações. Isso já não vai ter. Isso é impossível. Mas tem alguma participação? Que eu não sei, acho que não, de né? regra, a formação Não do capital pode, é né? de baixo para cima, né? Pois é, não. A de primeiro de grau baixo que pra contribui cima. na É de segundo a- grau. Ela de primeiro seria grau quase que quase tem uma o patrimônio. franquia, alguma coisa assim? Qual que é o argumento da responsabilização? O segundo diz que não tem nada a ver. Ele usa a minha marca, mas é uma cooperativa de crédito lá da cidade. Só que ele usa o sistema de outra, que deve ser essa cooperativa de segundo grau, não é? Mas isso está na lei das cooperativas. Chama de sistema guarda-chuva. Né? Isso está na lei das Isso eu vou cooperativas. dizer que eu não tenho Tem conhecimento dessa matéria. artigo assim, lá né? que diz que eu estou saindo por aí, mas Sim. eu fico até meio constrangida, Sim. assim, eu estou inventando, porque diz que tudo seria resolvido se for trabalhista da mesma forma que a legislação trabalhista. Então, E aí eu estou daí saindo tu por aí. aplica. Daí é o artigo 2º, que tu invoca ali o grupo econômico pelo artigo 2º, né? É o artigo 92 da lei das cooperativas, e aí eu vou, mas eu sei que não é propriamente um grupo, não é? Eu queria ter uma coisa assim mais... Eu posso dar uma pesquisada, mas realmente agora, porque faz milhões, eu nunca analisei essa matéria. A título de contribuição, eu posso dizer que cada sociedade controlada dessas tem uma lei de liquidação própria. O sistema financeiro tem uma lei, o sistema de saúde tem uma lei. Eventualmente há uma legislação para liquidação da cooperativa. E essa legislação pode dizer se existe responsabilidade do sistema cooperativado como um todo sobre aquela cooperativa de primeiro grau da ponta. Mas aí seria direito positivado direto. Na lei que faz a liquidação dessa sociedade, dessa cooperativa, pode ter algum dispositivo. Porque na lei dos planos de saúde, na lei do sistema financeiro, efetivamente tem. Eu só não sei ali até uma situação, e já passo para a Adriana outra pergunta, a situação da responsabilidade dos associados, né, das cooperativas, dos participantes. Isso já é outra coisa, mas numa discussão... Depois a gente continua, vamos tentar descascar esse... Obrigada. Tá, então assim, voltando um pouquinho, né, saindo da história das cooperativas, tá? Faz alguma diferença se essas empresas do grupo econômico estão na ação de conhecimento ou não estão na ação de conhecimento? Nós estamos falando de título executivo contra, já constituído, né, contra essas empresas, ou nós estamos falando de redirecionamento de execução? Tá? Essa é uma das perguntas. A outra é se eu posso, havendo uma sentença de uma decisão de conhecimento transitada em julgado, em que condena a empresa em recuperação judicial, outras empresas do grupo e sócios. Tá? Eu já tenho isso, já tenho uma sentença que inclui os sócios por diversos fundamentos, todos fazem parte da condenação. Tá? Eu posso habilitar o crédito junto à empresa em recuperação judicial e, ainda assim, enquanto espero aquela recuperação andar, executar diretamente um dos sócios. Isso está partindo do princípio que eu tenho trânsito em julgado, né, numa decisão contra os sócios também. Adriana, como eu estou aqui com... Eu vou responder a fácil, é difícil, quem vai responder é o doutor Alexandre. Tá? Bom, a segunda, que é a molezinha, não, é o seguinte, tem também a súmula 581 do STJ, que aquela matéria se pode, enfim, os efeitos, né? Que não fala recuperação judicial, não compromete que é o que diz o artigo 49, parágrafo 1º, né? Não compromete, desculpa, eu tenho aqui anotado, mas enfim, coobrigados, solidários ou fiadores ou qualquer outra situação não são prejudicados em face de recuperação judicial e falência. Tá? Então, esta é a situação. Eu posso determinar a habilitação e continuar
com até mesmo o subsidiário, porque a figura que se constituiu, o fiador é o subsidiário, por natureza. Então, se formou uma jurisprudência praticamente pacífica, e tanto que tem a súmula, né, de que podem continuar, sim, as demandas em face dos coobrigados que não estão em recuperação. Então, não traz qualquer prejuízo. Eu habilito e continua, sem problema. É o que nós fazemos aqui em questão de responsabilidade subsidiária, onde muitas vezes o tomador de serviço, que seria o responsável subsidiário, solicita que se aguarde para verificação de pagamento ou não, ou então lá, esse é o argumento, pois ele deveria... Isso está na súmula 581. 581 diz que não prejudica qualquer, que é a repetição praticamente do artigo 49, parágrafo 1º da própria Lei de Recuperação e Falência. Então, isto praticamente é pacífico. Agora, com relação ao... Quer acrescentar? E de manhã eu falei também que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem simulado o controle judicial dos planos, onde o próprio plano de recuperação diz que haveria suspensão dos coobrigados por votação em assembleia. E o Tribunal de Justiça de São Paulo diz que o controle judicial pode afastar essa cláusula, homologando o plano. Porque aqui, como o doutor Alexandre está falando, é aqui o contrário senso. Muitas vezes os sócios que assinaram como avalistas, né, e principalmente nessa situação, ele apresentava o plano dizendo, olha, será suspenso dos coobrigados. E algumas vezes passou, né? Algumas vezes passou. E tanto que o Tribunal de Justiça as primeiras manifestações, acho que foram do desembargador Pereira Calças, onde ele dizia da questão de não é a questão de nulidade, mas é a questão de eficácia da cláusula. Se eu fui exemplo seguinte, se o credor foi na Assembleia e aprovou aquela estipulação, ele não poderia demandar contra o avalista, mas ele aprovou. Quem não foi na Assembleia, a ele não é imposto, porque ele não prestou a concordância, tendo em vista a disposição legal, né? O fundamento é o contrário, é um fundamento de eficácia, não é questão de nulidade. E temos esse pronunciamento. E a primeira pergunta seria sobre a desconsideração em sede... Bom, a regra geral da desconsideração é que ela pode ser feita tanto em sede de processo de conhecimento quanto em sede de processo de execução. A questão de poder fazer ou não, ela é simples de responder. A maior dificuldade é como eu vou fazer num processo suspenso. Se o meu processo de conhecimento foi único e exclusivamente contra a empresa em recuperação, essa execução ela estaria suspensa por força da recuperação judicial. Mas aí eu vou retomá-la para fazer a desconsideração. Eu acho possível. A gente teria que superar isso. Pelo incidente ali. Sim, o incidente. Por quê? Porque aí o sócio vai ser citado, vai oferecer a sua defesa. Sendo julgado o incidente, diz que ele passa a responder por qualquer questão ali do artigo 50, ou especificamente da formação de grupo econômico trabalhista. Aí essa execução vai retomar seu andamento, mas não contra a empresa de recuperação. Em relação a quem não tiver o patrimônio da habitação. Exatamente. Sempre o critério é esse. Não sei se ficou claro. E outra questão que surge é assim, posso continuar contra o sócio responsável e posso habilitar contra a empresa em recuperação. Que a questão que surge é a questão tanto da comunicação quanto uma outra pergunta que eu acho mais sensível. E eu posso cobrar do sócio aquilo que eu não receber na recuperação? Não, e tu sabe, Alexandre, tinha a grande discussão no passado era do avalista a grande discussão começou há alguns anos passados, né? Antes de 2005, a questão da concordata. Porque eu tinha um título que poderia ser submetido à concordata, eu ganhar a remissão, o perdão, e eu pagar e poderia cobrar os 50% do avalista que não foi pago. É mais ou menos isso, é uma grande discussão. Interessante essa discussão, é se foi feito algum desconto para a recuperação, e se o avalista, vamos pegar assim uma cédula, né, um título de crédito, poderia cobrar a diferença, né? E é uma grande discussão. Eu acho que a jurisprudência majoritária que pode, né? Ou não? O que tu acha? Eu defendia que não podia, mas eu era perdido, primeiro nas aulas lá em São Paulo. Eu continuo defendendo que não pode. Não pode, eu também. Eu digo que é um benefício para mas por uma questão lógica, porque assim, o garante não garante além da dívida principal. E a lei fala que a novação vai fazer a extinção
do crédito, a extinção da dívida, e não da extinção parcial daquele devedor. Mas a gente sai vencido em algumas coisas. O contrário senso é exatamente isso. Desculpa, eu não quero aqui, depois do almoço, começar a conversar sobre coisas tão profundas. É que nem nós conversamos sobre a cessão fiduciária de crédito. Daqui a pouco a gente vai, mas deixa alguém. Era aquele problema que daí o contraponto é da autonomia das relações. A autonomia das obrigações do título, né, do cambiário. Né? Então, a autonomia da relação do devedor e a autonomia da relação do avalista. E por isso que alguns defendiam que, mesmo com o perdão do devedor principal, o avalista ele assumia a totalidade. Né? Não poderia cobrar, claro, 50% aqui e 100% ali. Ele poderia cobrar só até o limite. Às vezes o deságio pode superar os 50%. Né? Não, é assim, não. Estou falando, não poderia ser 150. Mas é uma questão em aberto. A grande questão da pergunta, eu acho que é essa. Ainda não nos deparamos. Posso cobrar dos dois? Pode. Daquele que não está em recuperação, posso cobrar além daquilo que eu não recebi. Esse é um assunto que pode vir a nós, principalmente nessa situação, de eu continuar contra o sócio e eu ter um título trabalhista supostamente de R$10.000, onde foi aprovado R$6.000 no plano. E se cobra 10 ou cobra 6. Eu, na prática, nunca vi nenhum ainda. Mas é uma coisa que tu enfrenta isso. Tu enfrenta isso mais. Aparece mais na execução individual, né? Pois é, interessante, né? Não aparece no processo de recuperação. Não, a única coisa que eu teria disso é aquilo que eu falei, mas especificamente no credor individual que não participou do processo de recuperação, que ele está sujeito à novação. Sim. Mas isso não diz respeito ao garante, né? Certo. Perfeito. Alguma outra ponderação? Não. Aqui também era um outro problema, que inicialmente deu muito problema, da continuidade da execução fiscal. O juiz Alexandre ele colocou, o Estado, o grande problema da eficácia da recuperação judicial no Brasil tem vários problemas, mas um dos gargalos é ter excluído alguns créditos. Como o juiz Alexandre Manho falou, o Estado falou, opa, crédito meu não faz parte. Os bancos, por outro lado, não disseram crédito dos bancos não faz parte, não, eles foram muito mais inteligentes. Eles colocaram determinados tipos de contratos que não podem ser submetidos à recuperação judicial. Por isso que o juiz Alexandre hoje de manhã falou o seguinte, hoje quem tem um mútuo, empréstimo, né, pegar dinheiro, fazer um empréstimo em banco, antigamente o banco falava, não, mas eu quero uma garantia real. Ah, bom, então vamos lá, vamos hipotecar o seu imóvel, vamos hipotecar aqui e tal. Isso se fez durante muitos anos, principalmente aqui no Estado, em contratos agrícolas. Né? Nós pegávamos essa situação, principalmente depois de expropriação, discussão de preferências trabalhistas e do direito real de garantia. Hoje não existe mais isso. Hoje, até mesmo num consórcio que vocês estiverem participando de um banco, a partir do momento da receber a carta, que é um contrário senso, que eu que sou dono, eu sou um dono de um pedacinho do consórcio, o dinheiro liberado vai ser cessão fiduciária de crédito. Ou seja, é aquela mesma cessão fiduciária, alienação fiduciária que nós conhecemos. Se eu vou numa concessionária, compro um veículo em 70 parcelas, se eu paguei 69 e não paguei as 70, de quem é o bem? É do banco, não é meu. Se eu cumprir todo o contrato que eu me torno. Por isso a questão da modalidade de restituição, ou seja, quebrou, ele chega lá e isso pode ser feito até com dinheiro. Então, hoje, os bancos, aprimorando a situação, que até o professor Fernando Noronha, ele coloca que são as supergarantias, ele se aprimorou na forma de dar dinheiro. Fazendo só um pequeno parênteses, vocês sabem que banco ganha dinheiro até quando perde. É a realidade nacional, por isso que, claro, vocês imaginam a atividade econômica, isso e os lucros do banco são esses, e todo ano aumenta. Por quê? Porque a legislação nacional, mesmo perdendo dinheiro, ele ganha. E é um cálculo rápido. Qual cálculo rápido? Quando colocaram todas as situações de recuperação judicial, falaram, isso aqui é para baixar juros. Ah, é para baixar juros porque é fácil do banco? Não, é mentira. Aquilo ali é para segurar melhor. Porque o banco, quando não recebe, ele joga este valor como despesa. E como ele faz? Questão do pagamento de imposto não é lucro presumido, é lucro real, ele pode jogar todo o valor que ele não recebeu como despesa. Então, mesmo ele não recebendo, ele ganha.
Mas essa é a legislação nacional. Por isso que vocês veem que todos os anos lucro bancário só aumenta e a atividade econômica diminui, mas o lucro bancário, vocês já viram algum banco? Ah, esse ano perdeu. Eventualmente algum banco público, né? E pode ter algum banco privado que não teve tanto, mas daí o CEO já vai ser mandado embora com certeza. Se ele não ganhou dinheiro num ano de recessão, ele tem que ser dispensado, porque a legislação tem toda essa situação. Bom, voltando então à questão da eficácia ou ineficácia do processo de recuperação, é que alguns, como bem falado hoje pelo juiz Alexandre, alguns foram excluídos. E esta situação era para nós, aparecia muito, principalmente em relação às nossas parcelas previdenciárias decorrentes da sentença. Se pudermos chamar assim, porque é um entre aspas, principal suspenso habilitado, valor previdenciário, continua ou não continua? Se nós formos observar o artigo 6º, parágrafo 7º, diz que execução fiscal não se suspende. E várias vezes, todos nós aqui, em vara, teve o procurador da FANA, procurador requerendo a continuidade da execução fiscal no processo trabalhista. Bom, meus amigos, nós temos uma situação legal, nós temos também, que o senhor Alexandre falou hoje de manhã, da lei, é a lei 14.013, de 94, se eu não me engano, né? Não, aquela do parcelamento do refis em recuperação judicial, que é bem pior que o refis normal, por isso que não... Refis normal é 120 meses. Na lei específica para recuperação e falência é 80, né? Sendo 84, sendo 20% para pequenas EPP e microempresa, né? Então ele é menor, enfim. Mas aqui, o grande problema nosso é esse. Vamos suspender ou não suspender? O STJ, só passar bem rapidamente, o que ele decidiu? Ele decidiu não decidindo. Não sei se tu concorda com isso, Alexandre. Que ele disse o seguinte, olha, não suspende. Execução fiscal não se suspende. Só que o juiz não pode ir no patrimônio do devedor. Né? Diz, não suspende. Tá, eu faço o quê? Não sei o que tu vai fazer, mas o que tu vai fazer não me interessa. Agora só não pode pegar no patrimônio. Então, execução a gente fica ali, né? Bom, vai ou não vai? Não sei. Fica paradinho porque é o que a gente quer. E mais ou menos essa situação. Mas desculpa a brincadeira, e tu pode... Não, e tem uma situação que eu acho mais incrível ainda, que o STJ diz, não suspende, não posso ingressar no patrimônio, mas eu posso garantir o pagamento. Como? Penhora no rosto dos autos da recuperação. Aí eu digo, penhora do quê? Qual é o crédito da empresa em recuperação que ela tem no processo de recuperação? 800 e pouco ali do CPC diz que eu vou penhorar naquela ação em que o meu devedor é credor. A empresa de recuperação é credor do quê? Ela deve para todo mundo. Que penhora é essa? Nós fazemos, eu sou da época que nós fazíamos, a maioria de vocês não é, mas eu sou da época que aqui na Justiça do Trabalho nós fazíamos penhora de rosto na falência. Ainda tem algumas, né? E fazer penhora de quê? Exatamente, não faz a habilitação, poxa. E se eu vou interpretar como penhora mesmo, eu vou dizer, bom, esse credor trabalhista que fez a penhora, ele vai receber depois de todos os outros, se sobrar alguma coisa para o devedor. Porque ele é fora, ele não é do quadro geral de credores. Mas a gente recebia a penhora como habilitação. Sim, exatamente, né? Porque até isso é uma brincadeira que se faz, e brincadeira não, é uma coisa muito séria. Porque durante muitos anos, a discussão se dava do artigo 5º e do artigo 29, se eu não estou me enganado, da Lei de Execuções Fiscais. E diz que a execução fiscal não se sujeita àquelas inventário, né, liquidação, falência e tal. Então, poxa, se aplica aquilo, a execução fiscal aplica a trabalhista. Então, não se habilitava. Né, e começava aquela discussão também, durante muito tempo teve, da questão da súmula. Eu acho que tem até aqui a súmula 44 do Superior, Tribunal Federal de Recursos, onde dizia, caso penhorado bem, continua na execução trabalhista, e não penhorado, que era para execução fiscal, né? Não penhorado, habilitação. Depois se né? entendeu que o resultado da alienação vai para o juízo da falência ou da recuperação.
Aí o que acontece? O juiz que continuar a execução só vai fazer o leilão por nós. Só vai trabalhar, exatamente. Ainda tal. Pode. Eu não entendi direito essa supergarantia. Essa sessão fiduciária de crédito Certo. que o senhor disse que empresta 70, só pagou 68, restitui o quê? Não entendi. Desculpa, eu que tenho a tua pergunta de novo. Pois é. Não, assim, ó, o que aconteceu é que a Porque legislação... antes tinham bem, aí tá, recupera, fica... Ou o título. Não. Aqui, ó, Que recuperação título? judicial, eu tenho uma regra de que somente se enquadram o previsto no artigo 49, que diz ali todos os créditos existentes na data do requerimento, ainda que não vencidos. Os seus parágrafos, ele exclui, principalmente o parágrafo 3º, quais são os tipos de contrato que não são submetidos na recuperação judicial. Não se submete aos efeitos. Então, eles podem continuar com uma execução normal, não há nada, não há problema nenhum, não suspende, não nada, continua. Desta referência aqui, qual é a referência? Seriam, para muitos, as travas bancárias. Então, hoje, um banco, quando empresta um dinheiro, antigamente, qual era a regra? Emprestaram dinheiro. Ele fazia uma garantia real ou uma garantia pessoal, que essas aqui são as fidejussórias ou as garantias reais. Ele vinculava a satisfação a um bem, que é a hipoteca. Né? Via de regra, a hipoteca ou penhor. Né? E aqui nós teríamos, na questão das fidejussórias, a questão do aval, títulos de crédito e fiança. Né? Hoje, para não ter mais este problema, ou que esses bens aqui, que foram relacionados como garantia ao contrato de empréstimo dele, para não discutir a questão da propriedade desse bem, ele faz esta mesma situação, ele empresta o dinheiro, só que não mais utilizando o direito real de garantia como garantia do negócio. Ele trabalha em outra situação, ele trabalha numa outra modalidade, que é a alienação fiduciária, que isso já é muito antiga desde 1969, que era relacionado a bens móveis. Agora, se eu não estou equivocado, a partir de 95, nós temos também a modalidade, não de alienação fiduciária, mas sim de cessão fiduciária de créditos. Ou seja, o dinheiro que eu vou repassar aqui para o meu devedor, aqui quem está pedindo, até ordem contrária, se tiver algum problema de falência, alguma coisa, é do banco. Então, o que faliu, ele não vai discutir propriedade do bem, se isso aqui vai ser para ele vai entrar na categoria dos direitos reais de garantia, habilitar. Não, ele vai chegar antes. Ele vai dizer o seguinte, olha, faliu, o dinheiro que se encontra no caixa é meu. O dinheiro que veio do cartão de crédito é meu. Porque o dinheiro que está lá não é dele, é meu. Então, ele utiliza essas modalidades de financiamento, ele pede a restituição. E essas são muito mais eficazes do que o direito real de garantia. Né? Entra a discussão trabalhista, se tem privilégio, claro. E funciona como autocreditamento, né? Porque assim, a gente entende uma alienação fiduciária de um bem, de um móvel. Estou olhando aquela nossa questão da concretude, eu preciso ver isso. Depois a gente até entende uma cessão fiduciária de créditos. Eu já vendi isso, eu tenho a receber. Então, quando eu receber, é do banco. Mas hoje o que a gente mais tem é cessão fiduciária de recebíveis futuros. É o que eu não tenho, eu estou dando em garantia. Que é esse aqui. O que acontece? A empresa vende em cartão de crédito. Ela vende. E tudo que eu vendo em cartão de crédito vai entrar numa conta do banco que me fez o contrato de cartão de crédito. Essa conta se chama conta vinculada, que está esse dinheiro aqui. Pelo contrato que eu tenho com o banco, que é que vem a trava bancária. Esse contrato que eu tenho, o banco diz, aquilo que tu não me pagar do empréstimo que eu adiantei,
Ou seja, eu fui lá e disse assim, eu vendo 50 mil por mês em cartão de crédito, então eu vou pegar 200 mil do banco e pagar em parcelas de X. O que faz? Eu vendo cartão de crédito, entra na conta vinculada, o banco põe no bolso. Se sobrar eu vender mais, entra na minha conta de livre movimentação. Aquela conta vinculada não é de livre movimentação. E aí o que acontece? O banco vai se creditando. Discute se isso não seria uma autotutela. Mas o STJ entende possível. E hoje, eu acho, não sei se vai falar sobre isso, as exceções do final do artigo 49, que diz assim que os bens essenciais à empresa não podem ser objeto de expropriação, ainda que o crédito não esteja sujeito à recuperação judicial. O professor Daniel defende que seria inerente, seria impossível para as empresas se recuperar se o crédito não fosse uma essencialidade. Ele diz que esse dinheiro que está na conta de livre movimentação, ele é essencial. Esses créditos daquilo que eu vendi são essenciais para continuar funcionando. Então, tudo bem, esse crédito do banco ele é extraconcursal, mas ele não pode pegar aquele dinheiro. E aí libera a tal das travas bancárias. A gente tem feito isso em primeiro grau sobre vários fundamentos e tem perdido quase todos nos tribunais. Eu tenho outro fundamento, que é um fundamento processual, que parte do princípio da igualdade constitucional. Se eu sou um credor trabalhista, eu peguei lá, eu entrei com essa reclamatória trabalhista, durou 2, 3 anos lá, eu ganhei uma sentença, eu vou abrir a execução, a empresa está em recuperação. Aí vai lá o devedor e lança o meu crédito de 10 mil, ele vai lá e lança 1.000. Qual é o direito que me socorre? O direito que me socorre é a impugnação judicial do crédito. Essa impugnação eu tenho direito, a ação nasceu, a teoria da actionata, a partir do momento que é publicada a lista do administrador, a lista do artigo 7º, parágrafo 2º. Aí eu posso entrar com uma ação para dizer, não, meu crédito é de 3, não é de 1.000, ou meu crédito é de 10, não é de 1.000. Aí o juiz da recuperação vai decidir, vai dizer, realmente, teu crédito é de 10, está ali na conta, vamos te pagar. E a impugnação diz assim, que qualquer credor pode impugnar quantidade, classificação, valor, sujeição, inclusive, à recuperação judicial. Só que ao banco, vem o devedor e diz, esse contrato de cessão de recebíveis futuros, cessão fiduciária de recebíveis, foi uma fraude. Eu estava devendo do cheque especial. Aí o banco chegou para mim e falou, não te dou mais crédito, eu só te dou se tu fizer uma alienação fiduciária de recebíveis. Mas eu nem vendo em cartão de crédito. Está aqui, eu estou te fornecendo, olha só, vai usar a venda em cartão de crédito e tal. E aí ele diz isso, ele quer discutir isso em juízo. Eu quero discutir a sujeição desse contrato à recuperação judicial. Então eu coloco ele no rol dos créditos sujeitos à recuperação. Eu digo que eu quero discutir isso. Aí vai o administrador, no período da verificação judicial, o banco vai lá e diz, não, esse crédito não está sujeito, eu vou impugnar administrativamente. O administrador diz, não, pelo histórico de contratos aqui que eu vejo, isso aqui foi objeto de uma fraude. Esse teu crédito é quirografário. Aí, beleza. Então o administrador coloca no artigo 7º. Ou antes disso, antes de qualquer discussão, o banco agrava. O banco agrava e diz, não pode. Se meu crédito não é sujeito à recuperação, eu quero uma liminar, eu quero sair pronto. E normalmente ganha. E eu tenho dito que isso fere, porque ele não poderia discutir isso antes de esse crédito ser ou não inserido na lista dos créditos sujeitos à recuperação. A partir do momento que ele tivesse inserido, ele teria o direito de impugnação com contraditório. E o que eu digo aqui, esse agravo, ele é supressão de instância. Eu não decidi ainda se esse crédito está sujeito ou não, e o banco já está agravando ao 2º grau. É como se o credor trabalhista agravasse. Isso para vocês parece um tanto absurdo, para o banco não parece, todo mundo está de acordo, o banco agrava e tudo bem. Mas chegou o credor trabalhista, lá o devedor lançou 10 mil a menos, e aí parece normal para o credor trabalhista pensar, não, quando tiver lá na lista eu vou entrar com uma impugnação, o juiz vai ver que meu crédito está certo, ou aquilo, a experiência que a gente fez, não, ele lançou tudo como concursal, tem um pedaço que é extra, eu quero tirar. A gente pensa normalmente, quando surgir a oportunidade ele vai ingressar com a impugnação. Para o sistema financeiro, para nós é natural pensar, não, entra com agravo direto que vai levar. Então, um dos fundamentos que eu tenho usado é que o banco agravar direto da intenção da empresa de recuperação de discutir em sede de impugnação aquele contrato bancário é a supressão de instância. Eu já decidi isso umas 10, 15 vezes.
Eu ganhei uma. Que estou feliz. Alexandre, eu achei extremamente sofisticado o raciocínio. Eu tenho um que me parece mais simples, talvez por isso esteja errado. Mas eu considero, em algumas circunstâncias, e eu não sei se isso se aplica para a recuperação judicial, mas eu considero, por exemplo, na execução trabalhista normal, só abstraindo um pouco a recuperação judicial, alienação fiduciária. Então, o que acontece? O banco vende para alguém que já está na insolvência, que já está devendo, já está em insolvência trabalhista, ele vende para alguém concede crédito. Um veículo. Né? Mas é mais fácil de pensar num bem imóvel. Né? Tá, bom, daí vende um veículo. Imóvel. E daí essa empresa, né, que adquiriu esse veículo, ela começa a pagar pelo uso desse veículo. Esse veículo é do banco. Ele está alienado fiduciariamente para a empresa, mas ele é do banco. No meu entender, o veículo é do banco, de fato, mas os pagamentos que o devedor faz ao banco são em fraude de execução. Por quê? Porque já pende contra ele uma dívida que o torna insolvente. Então, na verdade, e esse raciocínio acaba facilitando bastante a execução trabalhista, porque eu não vou pegar o bem, vender o bem para obter dinheiro. Não, eu vou lá no banco e digo assim, meu querido, tu deixou um carro com aquele cara? Pô, o cara é um canalha, ele está devendo dinheiro, então tu pega e nos dá o que tu recebeu, o carro é teu. Só que o que tu recebeu, infelizmente, tu recebeu por fraude de execução. Eu acho que, por exemplo, na antecipação de recebíveis, se isso for aplicável para a recuperação judicial, ainda mais porque o cara está entregando bens, né, que são as mercadorias dele, em troca do pagamento pelo cartão de crédito. Né? Então, na verdade, ele está alienando o patrimônio ou devolve o patrimônio para ele, ou o recebível não é. O problema é a concentração disso, né? Porque uma decisão em sede de recuperação vai se aplicar para a generalidade dos contratos. Se eu fizer dizendo, olha, isso é uma fraude para todos, vai cair nas decisões do STJ dizendo que a exceção da parte final do parágrafo 3º do artigo 49 só serve para bens ativos, móveis e imóveis. Não servem para créditos, para bens incorpóreos. O que a gente faz muito na falência, porque tem 2 artigos que dizem, um é o princípio de que o juiz concursal ele é o competente para dispor sobre o patrimônio da falida ou do devedor, e outro que diz que o falido pode optar, ou o administrador pode optar, em continuar os contratos bilaterais, que são mais vantajosos. Então, o que eu digo às vezes? O banco está com uma busca e apreensão da frota de alienação fiduciária de uma empresa de logística. Aí nós vamos olhar lá, a empresa pagou 50% de todos, tem 20 caminhões, pagou 50% de 20. Pô, a empresa tem 10 caminhões, então, pensando a grosso modo. Então, o que eu digo? Não tem busca e apreensão, nós vamos continuar esses contratos. Nós vamos pagar isso, vamos quitar. Ou, se nós não vamos quitar, como eu controlo a alienação do passivo, não tem leilão extrajudicial. Nós vamos vender aqui. E aquilo que sobrar é da massa. Não é do banco. Porque normalmente esse leilão extrajudicial, quando muito, chega até o valor da dívida. Então a gente faz o controle judicial da alienação em sede de falência. Dá para se fazer em recuperação se a empresa disser assim, o percentual que eu tenho sobre esse ativo, eu vou colocar em pagamento aos credores. Então, então tá. Então isso pertence aos credores, quem vai vender aqui sou eu. Não tem alienação extrajudicial. Mas nos recebíveis é mais complicado, é mais difícil, porque é incorpóreo. É aquilo que um dia eu vou receber. E pode ser uma espécie de contrato também de desconto desse pagamento? Não, exatamente. Que os recebíveis não necessariamente não é de cartão de crédito. Uma empresa pode ter títulos que emite do Itaú. Com certeza, qualquer cessão fiduciária é com base nos títulos emitidos, né? Não tem cessão fiduciária de títulos e de recebíveis futuros, que a jurisprudência chama assim, de cessão de fumaça, que eu disse hoje. Não é lícito. É o contrato que tem objeto lícito e entre duas pessoas maiores, capazes, eu digo assim, eu vou te vender aquilo que... Eu vou te pegar como empréstimo, o dinheiro que você está me dando, eu vou te dar como garantia o meu faturamento futuro. Como é que o banco garante que vai receber o faturamento? Pela conta vinculada no cartão de crédito. Já entra tudo ali, ele já liquida antes de tal. Este é um problema da eficácia
da não participação. Como o juiz Alexandre falou, na legislação americana, cada grupo vai ter que resolver. Não importa se durar 6 meses, 1 ano, resolvam por aí. Só não pode. Tem o cram down, que é aquela situação da substituição da vontade de um credor, quando ele diz que há um abuso de direito na não aprovação. E também tem uma coisa muito interessante na legislação americana, que nesse projeto tinha, que é o seguinte: ninguém na recuperação pode ficar pior do que na falência. A nossa pode. A nossa pode. Os trabalhistas podem aprovar um plano para receber supostamente 50%, sendo que se fosse a falência eles receberiam mais. Não teria esse parâmetro mínimo, né, que nós falamos. Isso é uma coisa que tem que ser mudada na legislação. Não sei se vai, porque eu disse para vocês, esse projeto parou por causa do Banco do Brasil e por causa do fisco. Ele não vai adiante. Para nós trabalhistas, porque tirava até a possibilidade do subsidiário. Dizia ipsis literis na legislação que não haveria execução daquilo que nós estamos falando, do 581 ali que tu falou, né, Adriana, que é a situação dos co-obrigados. Ele dizia suspensão total. Ele ampliava essa situação. Pode passar, por favor, Alexandre, eu prometo que eu farei mais rapidamente. Claro, se estiverem já as matérias atendendo, podem fazer as perguntas, enfim, podemos passar adiante. Isso aqui é só para referência de vocês. Pode passar, por favor. Protesto. Para nós aqui só foi uma decisão recente relacionada a protesto, né, da questão de que há possibilidade de nós protestarmos um título em face de recuperanda. Agora, não há possibilidade depois de haver aprovação do plano, porque daí volta naquela situação da inovação. Mas antes ali, se alguém achar, posso protestar, posso deferir? Poderia, enfim, né, salvo, claro, até a aprovação do plano, que aprovando o plano haveria inovação. Enfim, pode passar. Exigibilidade isso aqui até o César falou antes. Nós tínhamos uma grande discussão antes desta nossa primeira reforma trabalhista, porque a outra já se deu hoje, né, ou anteontem, né, já se deu com a medida provisória, essa 881, essa vai doer também, a gente não está, essa vai doer bastante. Enfim, que eu não sei, porque ainda a gente não leu o parecer ali da MP, da medida provisória 881, ainda eu não tenho conhecimento total, tenho conhecimento só de algumas partes. Mas exatamente, com a reforma trabalhista não mais se exigido o depósito recursal. Era inicialmente umas discussões se era necessário ou não. Sim, porque para falida que não se exigia. Para a recuperação judicial, como ela visa reestruturar o passado, eu não reestruturo o futuro, então seria exigível o depósito recursal. Agora, por previsão legal específica atual, com a reforma trabalhista, nós não temos essa situação. E podemos falar agora, com um cara aqui que exige nós, a questão dos depósitos recursais de falência. O grande problema, a grande discussão que se tem, Alexandre, é o seguinte, que é aquela situação que se discutia também muito tempo atrás, da competência trabalhista para a continuidade de execuções em falência. O que é o seguinte? Quando nós, antigamente, invocávamos a súmula 44 do Superior Tribunal Federal de Recursos, dizendo penhorado nos autos será aqui e paga aqui, com uma súmula de execução fiscal, por trabalho. Qual era o contrário, a opinião contrária? É que estaria atendendo realmente somente um processo em detrimento de outros credores de mesma categoria. Eu não estaria mais respeitando o par condício creditório, que é o princípio da igualdade, ou seja, e para alguns, até tem um autor argentino que ele fala que é a distribuição de perdas em igual medida. Eu não posso concentrar as perdas somente num, eu tenho que distribuir. A partir do momento que eu tenho insolvência, ou seja, eu não tenho a quantidade de bens para pagar os credores, já é o fundamento da execução coletiva, né? Eu terei que tratar coletivamente e não mais individualmente a forma de satisfação desse crédito. Bom, o problema aqui era depósitos recursais efetuados antes da falida. A empresa está, tudo bem, fez o depósito, recorreu, tal, faliu. Tem 2.000 depósitos recursais. Os depósitos recursais feitos em conta vinculada do trabalhador, tal. Nós tínhamos qual a situação? Ou o juiz do trabalho libera no processo que está vinculado,
ou o juiz do trabalho pega esse valor e remete para a massa. Argumentação teórica. O artigo 108 da Lei de Recuperação de Falência fala que uma das atribuições do administrador judicial é ele tem a questão de arrematar todos os bens da falida, né, da massa, ele tem que ter essa atribuição. Só que o administrador judicial, eu penso que neste momento da arrecadação, o depósito recursal não faz mais parte da falida, e sim faz parte do processo. Esta não foi a tese adotada no STJ. O STJ não, ele parte do pressuposto. Bom, vai ter a satisfação de um credor, quando eu determino a liberação, ou eu levaria esse valor para a massa e faço o rateio. Só que o grande problema, e já conto duas histórias para vocês, o grande problema é esse aqui. Porque eu não sei lá, Alexandre, como é que tu pensa, porque quando ocorrer a falência, vai ter várias instituições de crédito requerendo somente a restituição antes de qualquer habilitação. Se eu pegar o trabalhista ali, o meu depósito recursal, e jogar lá, isso aqui vai ser água quente, água em pedra quente. Pode ser que evapore na hora e os bancos tal. Tem uma decisão aqui, até depois te passo, que tu deve conhecer, do desembargador Pereira Calças, que ele fala o seguinte: pode fazer a arrecadação, mas tem que ser direcionado para aquelas situações que nós chamamos pronto pago da legislação argentina, aqueles 5 salários, tal. Aquilo, então, ficaria reunido para pagamento trabalhista. Eu acho o critério melhor, sabe? Se, porventura, não for pago no próprio processo, se nós fizermos a arrecadação, tem que ser direcionado para o pagamento de trabalhistas. Claro que eu sou juiz de trabalho, se eu fosse o juiz de recuperação eu faria assim. Agora, eu não sei como é que tu tem pensado esse assunto ou não. Na verdade, a supergarantia dos últimos créditos trabalhistas dos últimos meses trabalhado, ele supera as restituições na própria legislação da recuperação e da falência. Então, não há problema nenhum. A arrecadação desses ativos da empresa, eles têm que ser pagos na forma do artigo 83 ali e no qual esses créditos superam. Se sobrar, vai ir para as restituições. E não vai ir para o restante do crédito trabalhista. A menos que se faça a interpretação que eu não posso pagar as restituições com isso. A questão dos depósitos recursais, a gente tem que ver a natureza dele. Se eles têm caráter liberatório ou se eles têm caráter de garantia. Se eles têm caráter de garantia, eles não saíram da esfera de propriedade da empresa. Eles estão lá garantindo uma execução, assim como o eventual penhora. Ele é uma garantia específica, uma garantia especial. Se eu entender que isso tem caráter liberatório do pagamento, ou pelo menos da fração, daquela parte do pagamento, ele pode ser mantido na Justiça do Trabalho. Entendimento meu, entendimento do STJ. Arrecada-se os depósitos recursais após a quebra e arrecadam-se os depósitos recursais, ou liberam-se os depósitos recursais, não se arrecadam, porque não é o administrador, é a própria empresa, liberam-se os depósitos recursais após a novação, na recuperação judicial, desde que aquele crédito tenha sido novado, e uma obviedade, e desde que o depósito recursal tenha sido feito pela empresa em recuperação. Porque tem muitos que me pedem a liberação do depósito recursal do co-obrigado. Eu disse, não, só um pouquinho, esse dinheiro nunca foi teu. Mas o meu entendimento é esse. Após a quebra, sim, que é a arrecadação pelo administrador. E entendo que liberam-se os depósitos recursais após a aprovação do plano de recuperação com a novação. Mas liberaria no processo. Daí. No processo. Não, tá bom. Para a empresa? Para ela pagar os seus credores conforme o plano. O grande problema, Alexandre, que eu vejo aí, o grande problema é da não utilização. O que eu tenho feito é mandar depositar nos autos. O grande problema é que assim, vai para o trabalhista. Se tu falar, direcionamos essa verba para o trabalhista... Na recuperação vai para o trabalhista porque é classe 1. Se tiver isso... Eu estou concordando. Na recuperação é automático. Por que eu libero os depósitos recursais após a inovação? Ele diz assim, bom, vou pagar meus credores trabalhistas sujeitos à recuperação. Eu vou começar a pagar aqueles que têm execução lá tramitando e eu preciso
Tem um depósito recursal de 10, no plano aqui aprovado eu vou pagar 11 ou 12 para ele, eu pago esses 10 ali e mais. Aí são duas opções. Mas eu eles posso são dizer diligentes, assim, normalmente são diligentes. Assim, as empresas grandes, sim. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa de calçados, que eu não vou dizer o nome, que pediu recuperação agora. Tá? É grande. Né? Ela era demandada numa ação de falência que eu tenho, na ação de responsabilização pessoal do sócio. Essa empresa era sócia de uma outra empresa que faliu. Então, agora nós vamos ter uma falida demandando uma empresa em recuperação a fins de obter um crédito sujeito à habilitação. Nós vamos ter uma falida habilitada numa recuperanda. Né? Para se avaliar o patrimônio dessa empresa durante esse processo, ficou demonstrado que ela tem em depósitos recursais de processos onde ela é coobrigada da falida 11 milhões de reais, não em processos próprios. Em processos onde ela foi condenada solidariamente com a falida sob fundamentos que seria grupo econômico trabalhista. E o meu processo está tentando discutir a formação do grupo econômico para fins de falência e recuperação. Então, só em depósitos recursais em processos de terceiro, essa empresa tem 11 milhões de reais. Só o depósito recursal. Não, o depósito recursal a gente acha que é pouco. Uma vez eu fiz lá em Camaquã um levantamento, eu tinha 13, isso há quantos anos, né? Uns 15, 16 anos passados, era 4 milhões e pouco depósitos. É muito dinheiro, tem muito. Isso se eu não... É 10 mil, né? Suposta, não, é bom dinheiro. O dinheiro não é pouco, não. Nessa ação para conhecimento, a ideia nossa era tentar fazer um acordo até, para evitar que acontecesse a inviabilidade do negócio da empresa demandada. Porque se eu julgar e disser que há formação de grupo econômico, a responsabilização da empresa por toda a dívida, daqui a pouco vem o fisco. Né? Então a gente tentava fazer o acordo exatamente nesse sentido. Eu não quero que tu me seja responsabilizada se tu me disser que tu vai garantir a dívida trabalhista. Essa era a nossa proposta. Por quê? Porque a dívida de restituição era muito mais que esses 11 milhões. Outra situação que o Alexandre colocou é essa questão da restituição. Todo mundo sabe o que é restituição. É aquela situação, quando ele está falando, é do fisco com relação ao INSS não recolhido. Eu acho que isso aí altera totalmente a ordem, mas está ali, na lei, está tudo, tá? Dizendo que vai ser solicitada a restituição da parte do empregador que não da parte do empregado, desculpa, da parte do empregado ele descontou e não recolheu. Que não recolheu. Então isso é restituído para o fisco antes de começar a pagar tudo. Tem vezes que... eu falava não só do fisco, como dos contratos bancários também. Também a gente tem muito do adiantamento de câmbio lá, que é objeto de restituição. Do adiantamento é uma situação. Da recuperação de trabalhista, para o trabalhista colocar à disposição da recuperação os depósitos recursais? Não, várias vezes. Já, em seguida acontece. E já aconteceu o contrário também, da gente solicitar e o juiz também dizer, sinto muito, já tinha liberado. Não, vocês sabem, estou aqui, rapidamente aqui. Alexandre, uma dúvida que está dentro das nossas perguntas. Considerando a questão do juízo universal, né, qual é o alcance dessa questão do juízo universal? Porque a nossa tendência é assim, não, tinha juiz igual, se ele mandou, eu mandei diferente e tal. A gente não manda em ninguém. Não, só informalmente colocando. O meu entendimento do juiz universal é que a determinação do juiz da falência, pelo menos na época da falência, recuperação, não sei exatamente, ela suplanta a do juiz do trabalho. Então, em tese, não haveria nem a necessidade da utilização de... Na verdade, tu tem instrumentos para... conflito, né? Então, eu acho que o conflito de competência... O juiz da falência, então, ele pode determinar, por exemplo, o recolhimento dos depósitos recursais. Ele solicita para a Caixa, para os bancos. Quando tu vê, já foi. A gente solicita a arrecadação. E não existe suscitar conflito para a STJ. Não, pode sim, pode. Pode, mas com... Olha, se já aconteceu, por exemplo, de administrador querer de ofício, porque o administrador tem esse poder,
peticionar nos autos da Justiça do Trabalho, dizendo, olha, eu vou arrecadar aqui o depósito, porque esse é meu dever de ofício, eu preciso. Só que ele fez isso antes da novação do plano. Aí o juiz trabalhista vai dizer, não, vou pedir informações para o juiz, e se o juiz disser que é para arrecadar, eu vou suscitar o conflito, porque essa dívida não foi novada ainda, pode não ser concedida a recuperação, eu posso prosseguir aqui, esse depósito é a minha única garantia. Então, pode sim, pode suscitar. Então existe esse momento especial que é a inovação para... Conflito não é nada de conflito. Sim. Conflito é um processo que a gente tem no dia a dia. Sim. Mas a partir da inovação, então, seria o momento de arrecadar, então. Na recuperação, eu entendo que a partir da inovação. A inovação, então, seria precipitado. Sim. Equivocado. Eu estou esvaziando uma execução que pode continuar. Sim. É só fazer uma ressalva. Eu tive há 1 ano e meio passado, eu acho que eu já comentei algumas aulas aqui, um requerimento de esclarecimento da Procuradora Regional Federal a respeito de uma liberação de um depósito recursal que eu fiz. E primeiro é estranhar, né, de receber da Procuradoria Regional, dizendo, puxa, será que é a competência deles? Será que podem fazer? Podem, né? Podem. Eles podem nos processar. Os federais são eles. Né? E era a procuradora regional, né? A procuradora seria regional, né? E depois que soube disso, eu fiquei bravo quando eu recebi a cartinha, mas depois que eu sabia que foi, eu me acalmei. Então tá, então é sério. Não, foi um Ministério Público em Minas Gerais, porque eu liberei um depósito recursal em execução, e ele, artigo 172, dizendo que praticar ato de oneração ou de prejuízo total, ele queria que eu fosse processado. Eu acho que está dentro da competência do juiz trabalhista. Não, mas daí eu informei a procuradora exatamente com todo o histórico. Tinha ordem contrária e liberou. Não, isso tem que todo acontece. Né? Pede para repassar o valor. Se alguém tiver isso aí, alguém igual, pode me pedir, porque eu já tenho fundamento. Eu e o Rafael, que era meu substituto. Ainda eu determinei o despacho, e ele que assinou a vara dele também foi processado. Foram os dois. Processados não, veio uma cartinha ali, dizendo que um prazo deveria prestar esclarecimento sob pena de... 48 horas. Tranquilo. MPF, Procuradoria ou Federal. Tem mais tempo. Não, mas eu perguntei, exatamente, tem uma colega nossa, que daí eu perguntei, que ela é procuradora regional, falei, tu tem como... Desculpa, é exatamente, da Procuradora da República, né? E daí eu liguei para uma conhecida nossa... É só o Max que sabe essa diferença. Eu não sei, né? O César... que daí eu telefonei dizendo, poxa, mas quem tem competência para processar o juiz federal do trabalho de primeiro grau? Não, são eles. Então, bom... Então me acalmei, agora vou responder. Bom. E sobre a questão da interface do conflito, vocês por vezes devem receber assim, um simples ofício pedindo, e algumas coisas os credores ou as empresas envolvidas em recuperação judicial, principalmente banco, vamos ter que falar em banco de novo, eles têm alguma recalcitrância ao cumprimento de ordem judicial que não vai por mandado. Eu quero um oficial de justiça na minha porta. Né? E há um entendimento doutrinário e jurisprudencial que o juiz da recuperação é um juiz universal. A gente tem créditos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu tenho ativos da empresa calçadista espalhado pelo Nordeste afora, aí, pelo interior do Nordeste. A gente faz determinações judiciais para cumprir via ofício. E não há problema nenhum, eu não preciso expedir uma precatória, a gente tem juízo de cooperação internacional, eu não preciso pedir uma rogatória. E acontece isso muito. Seguido, eu mando um ofício para o banco dizendo, olha, esse teu contrato é sujeito à recuperação judicial, tu precisa recompor o saldo dessa conta nessa seguinte data. Aí o banco me responde, estou ciente, mas não vou cumprir, porque eu não fui intimado formalmente por justiça. Aí eu digo, espeça-se mandado para intimação por oficial de justiça, fazendo constar que a multa fixada já está correndo desde a ciência do fato. Ele vai ser intimado por oficial de justiça, inclusive, que ele já está devendo. Então, se vocês recebem por simples ofício, bom, entre os juízos é por ofício, mas as comunicações do juiz universal, no mais das vezes, não tem essa formalidade, exatamente por aquilo que a gente disse no início, pelo tempo da economia, que ele é muito mais célere que o tempo do processo. Se eu vou precisar fazer uma rogatória para arrecadar um bem, vai passar os 2 anos ali. Vamos continuar.
Não, eu estava procurando aqui, eu achei a OJ 84 do nosso tribunal. Como ficaria? Tá. Justamente, os valores apreendidos judicialmente na reclamatória trabalhista antes da decretação da falência ou do deferimento do pedido de recuperação judicial deixam de integrar o patrimônio da empresa ou da massa falida, sendo cabível sua liberação ao credor. Aplico. Não, mas daí, se eu for esse é o mesmo processado de entendimento novo, que eu o vou lá fisco tu tinha, né? Esse é o mesmo entendimento que o fisco tinha antes, né? Que acabou, por decisão do STJ, sendo alterado. Mas nada impede que vocês, dentro da sua esfera de competência, façam essa determinação que depois vai ser dirimido. Porque a jurisprudência ela é mutável, né? O entendimento majoritário, ou majoritário não, vamos falar. Entendimento total do STJ é na questão de pegar o dinheiro. Agora, tem fundamento, é isso que eu digo, o artigo 889, parágrafo 9º, se eu não me engano, né? O primeiro parágrafo, não? Não, esse aqui é para não depositar, não fazer o depósito recursal. O outro é para liberar por simples, né, por simples despacho ali. Transitado e julgado, o juiz liberará o depósito recursal por simples... É o primeiro parágrafo, né, o caput. Então, é por ali. Veio de lá, não ganhou, libera. Que ainda não foi revogado o brocardo jurídico de quem chegou primeiro leva. Não, e tem algumas coisinhas, não tudo. Né? Eu tenho outra passagem interessante de uma empresa que pediu autofalência. E ela pediu autofalência exatamente para fazer o par condício creditório. A empresa tinha pouco patrimônio, estava devendo, e um credor trabalhista mais rápido, porque a empresa, além de ter pouco patrimônio, estava devendo, estava escondendo tudo. Um credor trabalhista foi lá e achou, no interior de tal lugar, num depósito, uma máquina que valia 600 mil reais, 700 mil reais, e o crédito dele era 400 e pouco, superava os 150 salários mínimos. A empresa disse assim, não, eu vou pedir autofalência, porque senão todos esses outros credores trabalhistas vão vir contra o meu patrimônio, eu vou satisfazer um único, quanto patrimônio pessoal. Pediu autofalência, informou que havia esse bem, pediu que fosse arrecadado, que fosse suspensa a execução trabalhista, que já estava com o leilão marcado, ela pediu autofalência, que fosse esse bem vendido na falência e que pagasse a universalidade dos credores. A procuradora do credor trabalhista veio conversar comigo e disse, o senhor não pode fazer isso, porque eu que achei esse bem, eu que fui atrás, eu que fiz tudo. E esse outro pessoal que não fez nada vai receber também. Eu disse, e é pior, o teu crédito vai ficar limitado a 150 salários mínimos. Aí ela invocou o princípio de o bem é meu, eu vi primeiro, ninguém tasca. Só que esse princípio não vale na universalidade dos credores. Então isso realmente pode acontecer. Pode acontecer a mesma coisa com a garantia que está lá, que pode ser liberada. Mas eu vejo, assim, se ela for liberada antes da arrecadação... Só que tem que ter consciência. Eu estou pagando e não estou pagando um monte se eu fizer isso, né? O grande problema que a mim volta, Alexandre, é exatamente isso. Se todos os depósitos recursais fossem arrecadados para pagamento de trabalhista, agora a gente não sabe, né? Não sei se vai ser isso. Porque a gente fala, poxa, eu não sei, Marcelo, eu já paguei aquele ali, eu já paguei até os 5. E o restante agora é o banco, que eu vou liberar. Está aqui, está na caixa, né? Tem Acontece 11 muito. milhões e o banco está pedindo 6. E por restituição... Nesse que tem 11 milhões de depósito trabalhista, há 150 milhões de dívida de restituição bancária, de contrato bancário. Chegando ali vai... É uma gota. E claro, se tiver pago os 5 salários mínimos, que foi muito restrito, por trabalhador, né? Que é o artigo 151, e que diz que tem que ser pago antes das restituições. Antes das restituições, tudo. É o artigo 139, alguma coisa ali, por ali. Né? Bom, e daí tem essa situação. Mas... Por isso que às vezes a gente tem a sensibilidade de tentar fazer o acordo e dizer assim, não, eu quero que vocês garantam o crédito trabalhista. Sim. Por quê? Porque eu estou com as execuções suspensas. Se esse dinheiro vier para a massa, vai pagar os bancos. Sim. As execuções não podem prosseguir. E a ideia é de acordo, claro que esse acordo tem que ser público dentro do processo, tem que ser divulgado. Em tese eu estaria prejudicando uma classe, mas que não é classe, porque é extra concursal, né? É extra, né? A ideia é de fazer o acordo é dizer, esses valores vão pagar os trabalhistas. Tem uma situação... Oi, desculpa. Nessa situação assim que tu vê que não tem para todos, que a empresa já está nessa situação e tu tem dinheiro depositado, dá para fazer uma execução coletiva
faz a coletiva e distribui. Antes de da forma falência pode, econômica. que aí seria Antes da um falência. concurso de credores, né? Né? Os credores. Tu faz Só assim. que, O tem que pronto todo mundo pago. concordar. Hã? Se tiver um que levantar a mão, Tem não algum. vou concordar. Não tem nada que impeça. Se já É, está isso decretada a se faz toda falência, hora. impede. Não, Isso a gente sim. faz toda hora Ali já eu e faço, vai ter não. uma Mas satisfação. é isso que eu digo, porque daí a execução singular e coletiva, né? Se alguém ali que tiver penhora primeiro discordar, é provável que no tribunal em execução singular, não estamos falando de falência e recuperação. Nós estamos falando, foi o que primeiro penhorei. Aquela posição ali numa execução singular, se viesse aqui para o TRT, a probabilidade era que ela conseguisse primeiro pagar os 400 mil dela e os 600, que os 200 e pouco que sobrariam da máquina pagariam os demais. Mas isso é um grande acordo, eu faço muito isso. Mas eu chamo todo mundo, ok, vamos. E é preciso ter consciência também do nosso universo. Por vezes, o conhecimento do volume de reclamatória trabalhista na minha comarca, tem empresas que têm reclamatórias trabalhistas em 22 estados. Aí eu vou fazer aqui o meu concurso e eu vou pagar os da minha cidade. O concurso é universal, né, entre todos os credores da mesma classe. Né? Alguém vai ficar sem receber. Eu tenho, nós já estamos quase no horário do intervalo, eu tenho uma pergunta que é talvez uma das que originou esse seminário, que é decorrente da questão da UBRA, que foi dito e foi repetido durante algumas reuniões que fizemos com a UBRA depois do pedido de recuperação judicial. Eles disseram que há uma tendência grande ou quase uma obrigação de os credores trabalhistas serem os primeiros a receber e a receber nos 12 primeiros meses da declaração da recuperação. Gostaria de saber se isso é verdade, sendo verdade, se isso de fato acontece, né? E se acontecendo isso é limitado aos 150 salários, ou os credores trabalhistas recebem tudo imediatamente nos 12 primeiros meses após a recuperação? Os credores trabalhistas são a classe 1, tá? A classe primeira, que tem prioridade para receber por lei nos 12 primeiros meses após entendimento jurisprudencial, a homologação do plano. Tá? Isso é verdade, isso acontece, se não acontecer, é falência. O que está se criando aí? Que nem tudo é preto no branco até vir um pouquinho de cinza. O que está se criando aí que está levando mais força com a medida provisória 881? O artigo 50 da Lei de Recuperação Judicial fala dos meios de recuperação, que pode oferecer parcelamento, deságio, forma de pagamento alternativa, emissão de debêntures, venda de tudo. O artigo 54, se não me engano, que fala ali do prazo do trabalhista, segundo alguns doutrinadores, ele seria um subartigo do capítulo do artigo 50. E tendo em vista agora a possibilidade de forma negocial de suprimir direitos trabalhistas previsto em lei, seria possível, na recuperação judicial, um acordo com uma classe de deságio, parcelamento maior, carência, tudo isso. Eu sou da opinião contrária. Com classe, aqueles acordos que aprovação do plano. Mas essa aprovação é feita por classe porque já aconteceu... Não, a aprovação é feita por todas as classes, mas, claro, se uma classe votar contra, vai quebrar. Mas aí haveria a imposição à classe trabalhista dizendo que é legal eu fazer deságio, um parcelamento maior do que 12 meses e uma carência maior. Porque isso está na lei, mas agora a medida provisória diz que eu posso acordar contra a lei e isso é prevalente. Como é que é essa votação por classe? Como é que é essa votação? Ela é por crédito, por cabeça? Como é que funciona? As duas coisas. Tem duas classes que votam só por cabeça, tem outras classes que votam por cabeça e por crédito. E os trabalhistas votam quando? Os trabalhistas votam por cabeça. Seria muito complicado votar por crédito. E eles votam na mesma Assembleia? Na mesma Assembleia. A Assembleia é uma coisa que se tornou tão complicada que existem pessoas vendendo programas, softwares de realização de Assembleia.
Tem 2 ou 3, tem um tal de Assemblex, os caras vivem disso. Vivem de fazer assembleias. Tem assembleias grandes, tem assembleias... A própria entrega de credenciais para a assembleia já pode causar uma confusão gigantesca. Porque não basta eu estar habilitado e chegar na assembleia e dizer eu quero votar. Não, eu tenho que entregar minhas credenciais para participar da assembleia num prazo anterior à realização do ato, senão não posso participar. É que nós estamos imaginando, né, Jorge, fazendo só um intervalo, assim, pega da Paquetá, que agora tem recuperação em curso e está contigo. Eu não sei como é que funciona, eu Mas fico imaginando todo mundo no gigantinho e botando, deságio, não sei, é assim que acontece? Eu até vou dizer para Ou vocês... no gigantinho? Não, o que eu sei da assembleia, de ouvir do administrador, por quê? Porque o juiz não precisa ir na assembleia. E eu digo mais, o juiz não precisa ir na assembleia. Porque senão ele vai ser instado a decidir na hora, ao vivo, as questões que ele pode, eventualmente, no calor, lá se arrepender depois. Pode isso, doutor? Pode. Depois, não pode. Então, a gente tem que receber a ata da Assembleia, sentar, examinar a luz da lei e verificar se está correto. Mas vamos para a prática. O que acontece? O primeiro plano, para cumprir o prazo. Agora faz tempo que eu não vejo um plano aprovado na primeira Assembleia. Primeiro plano, quase que diz assim, estou devendo, não vou pagar ninguém, quero 95% de deságio. Aí entra 50 objeções. Aí, bom, vamos marcar a assembleia. Aí vem o devedor e diz, não, só um pouquinho, eu vou apresentar um plano alternativo. Vou mudar o plano. Aí o que acontecia no início? Não, então tem que abrir de novo o prazo para impugnação, para não sei o quê, e tal. Aí, quando chegar mais perto, ele diz, não, mas agora eu entrei em acordo com os credores, vou apresentar um outro plano. Aí a jurisprudência fixou o entendimento. Se a Assembleia é soberana para alterar, modificar o plano, a partir do momento que eu apresentei um plano, não interessa quantos modificativos eu botei depois, vamos marcar a Assembleia e conversa lá. Para não acontecer aquilo que a gente dizia que poderia ser por culpa da empresa de recuperação, prorrogar o stay indefinidamente. Então, o primeiro plano, eu recebo o primeiro plano, eu leio assim, vai quebrar. Ih, esse troço vai quebrar. Aí daqui a pouco vem outro plano. Daqui a pouco vem mais um. E daqui a pouco eles dizem assim, não, aí eu vou apresentar um modificativo em assembleia. Bom, agora eles vão votar. Quando eles dizem isso, agora vão votar. E durante todo esse período há um mundo de negociações extra-autos, né? De créditos e de formas de fazer. Sim. E o tempo correndo, o processo vai. Mas a assembleia é interessante, a forma de votação. Quem é que está, nessa altura, negociando pelo João da Silva, que mora lá no interior de São Lourenço do Sul? Supostamente é ele. Supostamente. A gente tem muitas demandas patrocinadas pelo sindicato. O que acontece? O que o devedor faz? Eu vou procurar daquela classe quem tem mais voto. Aí vem o representante sindical, o advogado do sindicato, dizendo, dos 430 credores trabalhistas que vão votar por cabeça, eu represento 250. Senta aqui, vamos conversar. Aí, então, tem o credor lá de longe que representa um voto e só nem vem na Assembleia. Alexandre, uma outra coisa que acontece que tem me deixado preocupado é que no Sejusc, muitas vezes empresas em dificuldades, elas no Sejusc ou nas varas, eles sentam para negociar, às vezes até uma dívida já líquida, né? E daí negociam, e daí chegam a um acordo com deságio, sei lá, de 50%. E daí o valor, na verdade, era, vamos dizer, 100 mil, e foi 50 mil, porque eles negociaram. E o valor que vai ser o valor já com deságio, que fica sujeito a um outro deságio que pode acontecer, ou existe alguma forma da gente colocar essa questão para dizer assim, olha, né, o valor é 100, mas para habilitação... Vale o artigo 8º que diz que o valor líquido para fins de habilitação é definido pelo juízo trabalhista. Se tu me disser que fez um acordo e que é 10, e era 100 antes, vai habilitar 10. Mas haveria uma forma de eu dizer que era 100 e agora é 10, mas qualquer coisa é 100 de novo? Não, mas Jorginho, mas às vezes a proposta... Tu disse que é o juiz que diz que fala... Mas assim, não, cláusula penal não incide. Mas, Jorginho, não, isso aí vai ser assim, supostamente, desculpa, tudo vão ser habilitado pelo valor lá. Agora, chega a empresa e diz, olha, eu quero um 40% de... Não, ele fala o deságio antes da habilitação, deságio na ação trabalhista. Isso, Não, daí a pessoa que vai requerer, ele pode requerer, então daí tem que ser... Na verdade, a gente tem isso na prática muito, assim, eu vou contar um caso de uma empresa razoavelmente grande,
que procurou a Justiça do Trabalho em Novo Hamburgo e disse assim, eu quero uma data especial para compor com todos os meus credores trabalhistas. Eu vou oferecer proposta para todo mundo, eu quero audiência concentrada, vamos lá, vou fazer uma proposta para todo mundo. Eu pago a folha rescisória, o principal, não pago dano moral, X, e vou pagar isso em maio. Isso era fevereiro. Vou pagar isso em maio, pode botar a cláusula penal que tu quiser. Se passar de maio, 50%. Daí todo mundo tá bem. Chegou em abril, ela pediu recuperação. Né? Aí, eu não tenho ideia se o juiz trabalhista pode fazer isso, mas acho que dentro da competência, se vocês fizerem, eu não posso questionar. Se vocês me derem uma certidão dizendo que é 10, quando vocês tinham feito o acordo com deságio dizendo que é 2. Eu não sei se pode, mas eu não posso questionar se vocês fizerem isso, porque vocês me dizem o valor. O que a gente tem, assim, questionado, mas é de outras questões, são contratos que dizem que o contrato é automaticamente rescindido em caso de recuperação judicial. A rescisão automática de um contrato bilateral por recuperação judicial, a gente tem dito que é uma cláusula nula, que é uma cláusula meramente potestativa nula. Não, então geralmente a gente faz, em algumas situações a gente fala, esse acordo é para pagar, se não pagar, vai ser, retorna ao original. O importante é a forma como vai apresentar para o... O importante é como chega a certidão. Perfeito. O Jorginho. Neste mesmo exemplo, temos um acordo, não temos execução ainda, certo? Houve a recuperação judicial e ele deixou de cumprir o acordo. A partir dali é que teríamos uma execução. Logo, se tinha uma cláusula penal, ela incide, porque ele não pagou ainda. É que a lei diz que as penas administrativas não são devidas, né? Na falência. Não, e o exemplo que eu dei é quando o acordo é para habilitar. O acordo é para habilitar. Uma execução. Não, mas é quando o Não, acordo mas é para habilitar. É que se eu pedir a recuperação antes forma. do vencimento da cláusula penal, ela não seria incidente, ela seria exigível no caso de vencido. Alexandre, eu sugiro, decorrente da alta indagação, que a gente use um intervalo para pensar sobre essa questão. Tá? E como de praxe, palmas para o intervalo.